E aí, minha gente, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, sou estudante de medicina, produzo um pouco de conteúdo sobre isso lá no Instagram e hoje eu vim estrear aqui o canal do YouTube com um assunto muito pedido por vocês para contar a minha experiência no estágio que eu fiz em São Paulo. Se vocês quiserem, eu faço uma parte 2 com detalhes em relação à hospedagem, transporte, esse tipo de coisa. Mas nesse vídeo eu vou focar unicamente no estágio em si, como é que funciona, como é que eu consegui e como tudo se desenrolou no tempo que eu fiquei lá. A primeira coisa que eu queria ressaltar é que eu fiz esse estágio em julho de 2019. Então, né, a gente não tinha pandemia, não tinha Covid, não tinha nada. Tava tudo normal. Agora eu não sei como é que tá a situação de estágios lá. Eu não sei se eles estão recebendo, eu não sei se o processo continua o mesmo. Creio eu que as coisas ficaram um pouco mais difíceis, né, por conta da pandemia. Mas quem sabe depois eles não voltem com o programa do jeito que é, né? Então eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência. E aí vocês me falem, né, caso alguém tenha tentado ou tente, me fala como é que tá a situação atual. Então, primeiramente, eu fui pro IANSP, que é um hospital referência lá em São Paulo. Muita gente sonha em fazer residência por lá. E eu realmente fiquei encantada com o local. E aí, as pessoas devem imaginar que é super difícil de conseguir, né, um estágio em um hospital referência em São Paulo, meu Deus do céu. Mas, na verdade, pra mim, foi um processo bem simples. Eu não conhecia ninguém que tava lá, que trabalhava lá. Não conhecia ninguém da equipe, não conhecia nada. Não sabia nem onde era o hospital. Mas, basicamente, você manda um e-mail pra lá, para o setor, né, do internato, de estágios de lá, que é esse e-mail aqui que eu vou colocar na tela. Você manda um e-mail pra lá dizendo que tem interesse de fazer o estágio extracurricular. E aí, quando eu fiz, né, eles me responderam dizendo que havia sim a possibilidade disso. E lá eles têm dois tipos de estágio. Tem a visita e tem o estágio extracurricular. A visita tem uma duração menor de tempo, se eu não me engano, era até 7 dias, e o estágio extracurricular poderia passar de 15 dias. Era no mínimo 15 dias, se eu não me engano, mas eu não lembro muito bem desses detalhes. Muitas pessoas perguntam se eles levam em conta suas notas e tal. Pelo menos na minha época, né? E sempre eu tô falando isso porque tudo pode mudar, tá, gente? Esses processos podem mudar de acordo com os coordenadores de cada área. Eles podem pedir documentos diferentes, dependendo realmente de quem tá na cabeça de cada especialidade lá. No meu processo, eles não pediram notas. Eles realmente pedem os documentos necessários para oficializar o processo. Eu sugiro fortemente que você faça tudo isso com muita antecedência. Eles precisam de, no mínimo, 30 dias antes do primeiro dia que você quer ir para resolver tudo. Se programe com 6 meses de antecedência no mínimo, até para ficar mais fácil para você organizar como é que vai ser sua estadia lá, tudo isso, sabe? Então, não façam que nem eu, que fiz de última hora. A realidade foi que eu nem deixei pra fazer de última hora, porque quando eu soube, já tava perto, e aí eu fui tentar e deu certo, mas assim, isso não é uma coisa que eu sugiro. Porque foi perrengue, viu? De verdade. Algumas pessoas falam pra mim que não acham que vale a pena o estágio porque eles não dão um certificado com carga horária. Isso é uma coisa que eles deixam claro desde o começo, sabe? Como pra mim o que importava mesmo era a experiência, era estar lá, era fazer os contatos que eu queria fazer lá, era realmente ver como é um serviço de São Paulo, entender como é que funciona a residência lá. Como esses eram meus objetivos, não teve nenhum problema. No final, você recebe uma declaração que você fez o estágio extracurricular lá. E esse é o documento que você recebe para comprovar que você esteve lá. Você tem uma lista de especialidades que você pode acompanhar. Mandei toda a minha documentação para o departamento de cirurgia geral de lá. Gente, não se preocupe, porque essas coisas eles explicam bem direitinho no e-mail, sabe? Tipo, eu não fiz nada da minha cabeça, tudo foi muito bem mediado por eles. Eu só tenho coisas boas a falar sobre a equipe de lá e o pessoal que tá organizando isso. Então, você vai ter uns documentos que você precisa mandar pra lá. Eu mandei pelos correios, tá? E esses documentos, na verdade, não tem nada muito complicado. Tudo eu consegui na secretaria da minha faculdade. E aí eu juntei tudo, mandei pra lá. O pessoal lá do departamento da sua especialidade vai dar uma olhada, vai ver se tem vaga, né, na época que você quer ir. Então, assim, eu fui em julho, né, época de férias, é uma época mais concorrida. Mas na cirurgia geral tinha vaga, então eu fui aceita. E aí você me pergunta, tem a possibilidade de eu não ser aceito? Tem, gente, tem sim. Isso, na verdade, vai depender de cada departamento, tá? Então, por exemplo, na cirurgia geral, pelo que eu entendi na época,
tinha uma quantidade considerável de vagas, sabe? Em clínica médica tinha mais concorrência. Eu soube de pessoas que foram... que não receberam autorização para ir para gastro, por exemplo, para dermato. Então, assim, tudo isso depende das vagas que eles têm e dos critérios que eles usam, né? Por exemplo, a neurocirurgia e a neurologia tem uma quantidade bem menor de vagas, sabe? E eles têm regras diferentes dos outros departamentos. Então, eu percebo sim que cada departamento tinha sua autonomia, então eu não posso falar por todas as especialidades. Se você não sabe a especialidade que você quer, eu sugiro fortemente que você tente uma das grandes 5 áreas que vai cair na residência. A prova de residência médica é formada por 5 grandes áreas, que é a clínica médica, cirurgia, ginecologia obstetrícia, preventiva e pediatria. Então, se você não sabe ainda o que você quer, se você não tem nada que você almeja, eu sugiro fortemente que você vá para uma dessas grandes 5 áreas, porque aí você já tem uma vivência, né, que com certeza vai ter muita vantagem para você no futuro. Você chega no primeiro dia, você tem que ir no prédio administrativo para você pegar um crachá, sabe, assim, sua identificação, para você poder entrar no hospital. Eu fui sozinha, né, assim, meu Deus, muito perdida, morrendo de medo. Então eu cheguei lá com os documentos necessários, eu já tava marcada, né, pra chegar, então eles já sabiam que eu ia estar lá. Assinei o que eu tinha que assinar, peguei o meu crachá e aí me mandaram pro hospital mesmo, né, porque eu tava no prédio administrativo. Quando eu cheguei lá, gente, eu não sabia onde era nada, olha, perdida, meu Deus, sério. O primeiro dia, assim, foi uma loucura, porque eu não sabia onde deixar a bolsa, eu não sabia quem eu devia acompanhar, eu não sabia de nada. Por coincidência também, uma das minhas melhores amigas também estava fazendo lá, sendo que ela estava fazendo na parte de ginecologia obstetrícia. Então a gente acabava que a gente não se encontrava no hospital. Mas aí, teve um dia que eu disse, amiga, deixa eu ficar lá aí contigo, não sei o que. Aí ela vem, a gente pergunta pros supervisores se dá certo, né? Pros médicos, pros residentes, se pode. E assim, gente, sinceramente, o pessoal é muito gente boa. Todos os residentes foram incríveis comigo, sabe? Eu fui passar uns dias com ela na ginecologia obstetrícia e foi incrível, incrível mesmo, assim. Eu falava sempre com os residentes, sempre com os staff, pra saber se eu podia ficar lá, né, porque eu era da geral, mas nenhum negou, foi ótimo, assim. Então eu tive a oportunidade de também ver o dia a dia da ginecologia obstetrícia lá do IANSP. Como eu falei, né, eu tava na cirurgia geral, então eu ficava na porta de entrada com os residentes, atendendo muita gente mesmo. Quando eles tinham alguma cirurgia, eu subia com eles para o bloco cirúrgico. Lá no bloco cirúrgico, realmente é uma coisa assim surreal, é incrível. Quando eu tava, eram 2 andares de bloco cirúrgico. Era aquela coisa assim, bem Grey's Anatomy, um monte de cirurgia acontecendo ao mesmo tempo, só coisa massa, só coisa incrível. E eu tava me sentindo no céu, sério, de verdade. Tinha dia que eu subia direto pro centro cirúrgico, ficava lá, e eu conseguia entrar em várias cirurgias, não só da geral, né? Eu consegui ver alguns partos, né? Como eu disse, eu tava na ginecologia obstetrícia algumas vezes. Eu consegui ver muita coisa da cirurgia geral, mas eu também consegui ver muita coisa de cirurgia cardíaca. Eu também fiquei um tempo na neurocirurgia. E aí, gente, quando eu falo isso, eu sempre pedia com muita educação se eu podia ficar lá, se eu podia ver a cirurgia. De fato, eles não têm a obrigação de aceitar você, de querer você dentro. Às vezes é ruim, sabe, que fique muita gente na sala de cirurgia. O segredo realmente é você mostrar interesse, você ser educado e você não atrapalhar a vida de ninguém. Dessa forma, eu consegui fazer amizade com várias equipes diferentes e eles não viam problema de que eu estivesse lá. Se vocês quiserem, eu posso gravar outro vídeo explicando assim o passo a passo de como ser um bom estagiário. A maioria deles não liga que o estudante esteja lá. Muitos deles gostam, inclusive, assim, de ensinar, de explicar as coisas. Mas é muito importante também que o estudante não ultrapasse os limites, sabe? Você tá ali pra observar, pra aprender e pra absorver o máximo possível de acordo com a sua observação. Pra mim, valeu muito a pena mesmo. Foi um privilégio, de verdade. Mas assim, se eu fosse vocês,
se vocês tiverem essa necessidade de sentirem um pouquinho de como é a residência, como é a vida dos médicos lá em São Paulo, eu sugiro fortemente que vocês vão atrás desse estágio. Como eu disse, eu não sei, né, se tá tendo ainda por conta do Covid e tudo mais. Tudo mudou, a vida de todo mundo mudou, mas eu sugiro fortemente que vocês tentem entrar em contato e pelo menos entendam quais são as perspectivas, porque talvez eles não estejam aceitando agora, mas no futuro, quem sabe, né? E, assim, eu sou extremamente grata ao IANSP por abrir essa oportunidade para pessoas como eu, né, que, enfim, tô aqui no Nordeste, enfim, não tenho família lá, não tenho nada lá, então esses programas, o fato de que eles aceitam alunos, realmente abre os nossos olhos, sabe? Eu saí de lá com outra visão em relação à medicina, em relação ao meu futuro, em relação ao que eu quero pra mim, em relação à minha educação, tudo muda realmente. Se vocês quiserem, se vocês gostarem, aperta no like, se inscreve no canal. Eu tô gostando aqui de gravar, eu pretendo trazer muito mais conteúdo pra cá. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários. Eu tentei falar com detalhes, mas com certeza eu devo ter deixado alguma coisa passar. Beijo! Será que tá focando, hein? Eu sou míope, né? Não consigo ver nada.